Antes da gente entrar e falar sobre Jesus, Uhum. a gente veio trocando ideia sobre Sim, muitas sim, coisas sim. assim e a gente percebe o quanto a gente é leigo no Ah, assunto ou a gente tem uma visão midiática do que é o sim, Islã, sim. né? E eu queria saber, na sua visão, cara, por que a gente tem essa visão? Porque assim, quando a gente fala de Islã, o que vem à mente? Violência, as coisas que a Aham. gente vê na Sim, televisão, sim, né? É o que pintam pra gente aqui. sim. E você vem explicando que não é bem assim. E também tem líderes de outras religiões que eles pegam trechos do Corão que, assim, é tendencioso, Sim. né? Então, como trazer... Eu acho que essa é a sua pergunta, né? Eu Trazer quero essa entender teologia. porque Sim. a gente tem uma visão que é tão diferente do que ele tá falando. Exato. Porque é o seguinte, a gente vive no mundo, né? E tudo que o ser humano, é um ditado árabe, inclusive, tudo que o ser humano ignora, ele teme. Isso é fundamental. Tudo que o ser humano ignora, né? Ele teme. Que Ele legal. fica com medo daquilo que ele ignora, daquilo que ele não tem conhecimento. Se você vai mergulhar, às vezes tem um lago de água parada. Às vezes você sabe que não tem nem capacidade de sustentar a vida ali, mas se você mergulha, você fica imaginando, será que tem um peixe, um bicho, um monstro, sei lá, qualquer coisa, eu vou morrer aqui. Uma piscina mesmo. Tem gente que tem isso, né? Mergulha na piscina e, sei lá, fica no subconsciente, imagem de tubarão, de filme e tal. Sim. Então, com outros seres humanos, isso também acontece na nossa visão do outro, né? E a gente tem que entender que nossa visão sobre todos os assuntos não é feita por nós mesmos. São políticos, pensadores, influenciadores culturais que dizem o que a gente tem que pensar sobre assuntos. E se a gente não tem a vontade de pensar diferente sobre esses assuntos, a gente nunca vai pensar de uma forma diferente sobre esses assuntos. Então o Islã, ele é representado de uma forma extremamente negativa desde que o Islã surgiu, né? Por pessoas que faziam isso por estarem vivendo numa retratação honesta de momentos da história lamentáveis do mundo islâmico, como por pessoas que tinham interesses políticos relacionados a ele. Uma das primeiras críticas escrita por um cristão ao profeta Muhammad vem de São João Damasceno. São João Damasceno, ele vai transformar o Islã na maior diabrura no mundo, vivendo num califado islâmico e trabalhando na corte umíada. Então, podemos falar que é um analista de sua época, mas não um analista muito honesto, porque ele conhecia aquele mundo, mas ele tinha uma agenda por trás para fazer aquela análise daquela forma, né? Um homem de sua época. E a gente vai ver isso ao longo da história. Na época das cruzadas, por exemplo, os cruzados chegavam no Oriente Médio e relatavam que os muçulmanos adoravam ídolos, deuses, o que é um absurdo na crença islâmica, mas era ainda assim relatado, que eles iam para lá, viam os muçulmanos de torre chamando pelos seus deuses. Por quê? Você tinha que ter uma justificativa para a guerra contra aquele povo. E a justificativa não precisa ser necessariamente verdadeira. Historinha que eu preciso Exato. Porque, peraí, se você vai... Peraí, você tá indo lá pro Oriente Médio matar gente que acredita em Jesus também? Como é que é esse negócio? Não, eles são idólatras, eles adoram ídolos. E é isso que a gente conta nas primeiras crônicas dos cruzados. Aí vamos sair das cruzadas e ir para a modernidade, né? Guerra ao terror nos Estados Unidos, etc. Você tem a necessidade de um recurso natural muito importante, que é o petróleo. Só que quem comanda os postos de petróleo mais acessíveis do mundo? Os muçulmanos. Não existem, assim, o pessoal fala Venezuela, etc., mas a Venezuela tem o maior posto de petróleo do mundo e nunca se beneficiou disso. Não tem tecnologia Exato, de não extração. tecnologia de extração, etc. Esse recurso, ele desde o final do século XIX, ele está sendo explorado no mundo islâmico e pelo mundo islâmico. Então, mudanças de regime precisaram ser feitas, engenharia social a rodo precisou ser feita no mundo islâmico e genocídio precisou ser feito a rodo no mundo islâmico. A gente conhece o Holocausto, a gente conhece Hiroshima e Nagasaki, mas em 60 anos, o governo americano, infelizmente, matou mais gente do que em Hiroshima e Nagasaki, só no Iraque. Não estou falando da invasão de 2001. Aquela ali foi o final da história. 60 anos antes, você já tinha a Inglaterra fazendo as coisas lá. Quando a Inglaterra saiu, o governo americano fazendo as coisas lá. Quem colocou Saddam Hussein no poder foi os Estados Unidos. E na época da guerra Irã-Iraque, ele armava os dois. Quantas milhares de pessoas morreram? Recentemente morreu Madeleine Albright, né? E Madeleine Albright é uma pessoa, assim, que
eu acho que devia ser colocada no mesmo patamar de, sei lá, grandes genocidas. Ela tem uma entrevista na qual ela fala assim, né, a entrevistadora pergunta para ela na época do embargo comercial ao Iraque. Mais de 200 mil crianças morreram por causa desse embargo comercial no Iraque. Porque nem penicilina passava pelo embargo, nem remédio. Então, assim, o país ficou fechado da noite pro dia, sem comida. Porque eles queriam tentar derrubar o Saddam, que tinha saído da rédea, né? Todo mundo conhece Saddam Hussein, é difícil de controlar, né? Uma pessoa meio louquinha da cabeça. Então, assim, a entrevistadora pergunta, mas Madeleine, vale a pena? Isso é uma entrevista que pouca gente conhece. Vale a pena? São milhares de crianças mortas. Ela diz, eu acho que o preço vale a pena. Seriamente, assim. Tá no YouTube isso. Pra pegar o cara, vale a pena matar as crianças. Sim, pra fazer a mudança de regime no Iraque. Caramba. Madeleine Albright, quando ela morreu agora, fizeram uma homenagem no Congresso americano pra ela, porque ela foi a primeira congressista mulher. E ninguém conhece que ela foi apoiadora de uma política genocida. Mas aí, voltando, por que isso aconteceu? Por que isso não aparece nos nossos estudos? Por que o mundo conhece sobre o sofrimento do povo japonês nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, o sofrimento do povo judeu na época do Holocausto nazista? Porque as pessoas conhecem tudo sobre isso, mas não sabem do genocídio do povo iraquiano, ou do povo afegão, ou do povo sírio, ou do povo líbio. Eu posso botar aqui uma dezena de países muçulmanos que viveram um inferno nos últimos 50 anos por causa da interferência ocidental. Por quê? Porque eles não são seres humanos para a maioria das pessoas.